Só um pouquinho. Vocês me escutam bem? Não, eu estou te ouvindo muito bem, né? Os colegas aqui, eu acho que sim, É, podem, por pessoal. favor, passar no chat aí. Ok. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. A gente está fazendo um outro formato, né? Testando, vamos ver como que funciona, se vocês gostam também. Que é uma webinar. A gente escolheu fazer no formato da webinar, porque achei interessante o Alex fazer uma apresentação, para ele vai contar um pouco para a gente como foi essa trajetória, né, da consulta pública, quais foram os processos que esse tema passou, né, até chegar nessa minuta que está disponível para nós fazermos as nossas contribuições aí no prazo de 60 dias. Então, devido a isso, a gente achou mais interessante fazer no formato de webinar, para que a gente pudesse ter essa apresentação e também gravar para disponibilizar para vocês depois a webinar gravada, tá? Então, podem estar compartilhando o link com os colegas, todo mundo que vocês acham interessante estar participando conosco, que é uma oportunidade de a gente estar discutindo junto com o Alex, que coordenou todo esse processo da consulta pública, e ele vai estar, então, contribuindo conosco para que a gente possa estar colocando também as nossas contribuições lá nesse tema tão importante que é a classificação de risco, que impacta e vai impactar a nossa atividade diária na vigilância sanitária, né? Então, vocês podem estar colocando as perguntas, tá? Ao final a gente vai responder, o Alex vai fazer uma apresentação breve, então, dessa trajetória, e também de quais são as principais mudanças que acontecem na versão atual para a versão que está em consulta pública, né? Então, tem várias mudanças. A gente até estava conversando um pouquinho aqui antes de iniciarmos, né, Alex? E também gostaria de agradecer muito ao Alex por ter topado fazer essa webinar, né, esse novo formato. Então, o Alex é um grande parceiro, né, do Simplifica Visa, está sempre compartilhando, divulgando aí os nossos posts. E eu conversei com ele, e ele topou fazer essa webinar para a gente estar discutindo esse tema tão importante e divulgando, né? Então, quero agradecer por você disponibilizar o seu tempo, disponibilizar aqui o Teams para a gente estar usando hoje, né? Então, sou muito grata a você pela tua disponibilidade, pelo teu apoio sempre. E gostaria, então, que você conversasse um pouquinho e explicasse como que surgiu essa proposta de mudar, né? Estava na agenda regulatória esse tema da revisão, né, da classificação de risco, mas como que foi todo esse processo, né? Desde o início até aonde estamos agora. Então, gostaria que você explicasse para a gente ter essa contextualização e entender melhor como que foi todo esse processo e quais também são os próximos passos, né? A gente tem 60 dias para fazer essas contribuições, mas e depois disso, né? O que vai acontecer, quais são os próximos passos dessa consulta pública tão importante. E depois a gente vai para as perguntas também. Alex, se você quiser iniciar, então, a apresentação. Olá, então, boa noite, obrigado, Tereza. É um prazer, antes de tudo, um prazer a gente trazer um bate-papo. Quero lembrar a todos que é realmente uma experiência fazer esse formato. Como diz, a gente, para poder fazer o compartilhamento dessa apresentação, que vai estar disponível para vocês, a gente usou esse formato do webinar, né? Mas Sim. vocês vão poder postar suas perguntas aqui no chat. Para quem não conhece ainda o uso da ferramenta Teams, vocês podem usar aqui no chat, bem como fazer as perguntas lá no próprio Instagram, que a gente vai poder, nesse bate-papo aí de 1 hora e pouco, a gente poder colaborar, né? Tirar algumas dúvidas. Como eu disse, a gente vai ter todo esse período para conversar, fazer vários eventos, reuniões, e vocês contribuírem nesse novo instrumento que nós estamos propondo. Como disse, o processo regulatório na Anvisa é bastante demorado, complexo, mas necessita ser assim, porque eu preciso realmente, não é porque um fulano acha que tem que escrever uma norma e que a norma tem que sair da cabeça dele. Não, você tem o que nós chamamos uma previsibilidade e uma segurança jurídica na hora de tomar uma decisão. Então, todas as ações da Anvisa que têm impacto, seja nos seus processos internos, ou que vão ter principalmente nos impactos com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que vai ter algum tipo de interface, eu preciso estar na agenda regulatória da Anvisa. Então, pedir licença, vocês vão compartilhar aqui.
E nesse primeiro momento, só um momento aqui para ver vocês, isso. Então, a gente entender como funciona, né, o processo regulatório da Anvisa para chegar ao momento, como que nós chegamos a essa minuta? É entender que existe uma agenda regulatória, esse item é o item 9.1 da agenda regulatória da Anvisa, que chama de diretrizes para classificação do risco das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária. Ele faz parte do objetivo estratégico número 4, que, observe bem, promover um ambiente regulatório favorável para o desenvolvimento social e econômico, né? Então, isso é muito importante. E ele vai impactar que normas? Ele vai impactar a RDC 49, de 2013, a RDC 153, a RDC 418 e a IN 66, de 2020. Que ele busca a regulamentação dos exercícios das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, considerando os requisitos para sua categorização, ou seja, que atividades econômicas são essas, qual seria a classificação de risco de cada uma dessas atividades econômicas, né, elas realizadas por qualquer ente, seja ele um empreendedor, um microempreendedor, pessoa jurídica, né, microempreendedor individual, de empreendimento familiar rural, econômico solidário, qualquer que seja ele que está lá previsto na legislação que nós temos hoje. Para entender isso na agenda, se eu vou fazer um novo regulamento, tem que entender se isso ele é um problema regulatório. A questão de eu não saber, eu propor novas categorias e uma nova classificação de risco das atividades econômicas, isso é um problema? É a primeira pergunta a se fazer. Por que eu preciso mudar esse regulamento? Que impacta esse regulamento? E por isso você tem um método que chama análise de impacto regulatório. Essa análise de impacto regulatório é para ver se problemas, causas, objetivos, avaliar cenários. Esse é o objetivo da análise de impacto regulatório. Se nessa página de análise de impacto regulatório verificar que isso não é um problema, então por que eu preciso? Preciso criar a norma. A norma que já existe não se atende, né? Mas não foi isso que nós, ao fazermos essa análise de impacto regulatório, que não foi feito só pela Anvisa, não foi feito aqui por mim, pela equipe da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós participamos de toda a área da Anvisa impactadas e também convidamos vários entes do SNVS, representantes do CONAS, CONASEMES, muitos aqui presentes, inclusive nessa live, participaram dos grupos de trabalho que chegaram à conclusão dos problemas e das causas e consequências desse problema regulatório. E qual é o problema? As ações de vigilância sanitária, né, seja no pré-mercado, ou seja, antes da licença, no processo de licenciamento inicial daquela atividade econômica, daquela empresa, daquele estabelecimento, bem como o pós-mercado, ou seja, eu tenho a empresa já em funcionamento, eu tenho um serviço já funcionando, eles não são baseados no gerenciamento de risco sanitário. Quais são as causas desse problema? A falta de harmonização e padronização da categoria de atividades econômicas. Quais são as atividades econômicas que são objeto de regulação de vigilância sanitária? Né? A falta de harmonização da própria classificação de risco. Então, não, uma mesma padaria atravessa-se uma ponte num município tem uma classificação de risco, uma padaria no outro lado da ponte tem outra classificação de risco. Isso gera um problema jurídico, de segurança jurídica, de atuação, gera confusão, não gera transparência, previsibilidade, né? E a não adoção de métodos e instrumentos do gerenciamento de risco sanitário para a priorização da atuação da vigilância sanitária. Se eu quero propor dar, o que é a lei de liberdade econômica? Eu tenho que dar agilidade, eu tenho que trazer modernidade ao meu processo, tem que dar tempo, tem que dar resposta, atender a sociedade, ou seja o setor regulado, seja o próprio governo, seja o usuário, que
que utiliza daquele serviço, daquela atuação da vigilância sanitária, tem que ser tempo hábil, correto? E você precisa disso, previsibilidade. Eu preciso atender requisitos técnicos e legais para isso, né? E com isso, o que a gente observa com essa consequência? Uma vez que eu não tenho um planejamento, uma atuação da vigilância sanitária harmonizada e padronizada, considerando requisitos do gerenciamento de risco, se eu não sei nem quais são as atividades econômicas que são objeto de vigilância sanitária, eu tenho baixa efetividade da atuação da vigilância sanitária. Eu tenho divergência regulatória. Como eu disse, eu tenho a mesma padaria, o mesmo posto de coleta, o mesmo laboratório, é a mesma rede, né, de serviço, que de um lado do município atua de uma maneira, atravessa a ponte, atua de outra. E isso eu preciso, tem que buscar a previsibilidade, eu tenho que buscar a convergência regulatória, né? Isso dá confiança. Se reconhece o trabalho da vigilância sanitária e traz confiança a quem utiliza o serviço e quem presta o serviço, né? E, principalmente, se a gente está buscando um adequado desenvolvimento econômico e social, eu tenho que buscar a inclusão social e econômica. Logo, eu tenho que diminuir essa informalidade. E é isso tudo que foi constatado no relatório de IR, mostrando que há necessidade nessa análise de cenário, nessa avaliação de cenários e de análise dos impactos, eu vou encontrar a necessidade de rever esses regulamentos. Para alcançar que objetivos? Eu quero propor, instituir que a vigilância sanitária, que a atuação da vigilância sanitária seja norteada, baseada em instrumentos do gerenciamento de risco sanitário, né? Não apenas a atividade de licenciamento, mas todas as demais, as ações de vigilância sanitária, seja ela no pré-mercado, antes do licenciamento inicial ou após o licenciamento inicial, no seu processo de renovação, alteração, todas as demais ações que você tem de vigilância sanitária, elas sejam priorizadas considerando instrumentos e métodos do gerenciamento de risco sanitário. Com que objetivo? De revisar primeiro, eu preciso revisar essas atividades econômicas, propor um escopo único de atividades sujeitas à vigilância sanitária, que ela seja convergente em todo o território nacional, adotar requisitos e critérios harmonizados e padronizados para a categorização do risco sanitário, para a identificação desse risco, de modo a promover a inclusão produtiva e o aumento da formalidade, e principalmente dar agilidade, modernizar. Eu não gosto de usar a palavra simplificar. Eu simplifico tarefas. Eu otimizo meus processos de trabalho. Então, a otimização, dar agilidade ao meu processo de atuação para que eu tenha resposta em tempo oportuno, que eu consiga satisfazer a todos os usuários, a sociedade, no meu melhor serviço que eu estou prestando. E, com isso, eu aumento a capacidade da atuação da vigilância sanitária. Então, quais foram as conclusões desse relatório que está lá disponível no portal lá da Anvisa? A gente já disponibilizou esse relatório várias vezes, desde que ele foi aprovado na diretoria da colegiada, né? É propor a harmonização e a padronização dessas diretrizes. Então, uma nova norma que vai substituir a RDC 49 e a RDC 153, ela tem que propor essa harmonização dessas diretrizes e regras para a atuação da vigilância, para a categorização e classificação do risco, e propor um modelo de gerenciamento de risco sanitário, de modo que todos os entes do SNVS possam adotar não apenas na realização da licença inicial, não é apenas, eu vou dar a licença inicial. Não. É processo de planejar, atuar minha vigilância sanitária, não só processo de inspeção, de fiscalização, de controle, de monitoramento, mas estabelecer que sejam exercidos através do gerenciamento de risco.
Então, qual é a proposta de categorização? Então, a primeira coisa que a gente tem nessa revisão é identificar quais são as atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária. E qual é o nosso parâmetro? Qual é a nossa referência? É o que está na lei. A lei 986, a lei 6360, a lei 8080, a própria lei 9782, elas definem que atividades são essas, né? Então, quando eu falo em produtos sujeitos à vigilância sanitária, a relação de produtos que eu estou falando é medicamento, drogas, insumos farmacêuticos, gases medicinais, produtos biológicos, radiofármacos, terapia avançada, produtos e serviços de sangue, tecidos e órgãos, alimentos, produtos dietéticos, suplementos, aí a lista até chegar aos produtos fumígeos e derivados de tabaco, né? Quando eu falo em atividades econômicas, né, sujeito à regulação, eu estou falando o quê? Em extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, importar, exportar, armazenar, expedir. São todas essas atividades relacionadas a esses produtos, mas também relacionadas ao quê? Aos estabelecimentos de saúde. Então, não podemos esquecer, uma parte da nossa atuação também é no serviço de saúde e naqueles serviços que são de interesse à saúde, que muitas das vezes são realizados por não profissionais de saúde e que têm grande impacto, né, para a qualidade de vida da população que é atendida por esse serviço. De qualquer maneira, todos eles promovem saúde, né? Então, quando todos que vocês tiveram a oportunidade de ler tanto o relatório de IR quanto a minuta desse novo instrumento regulatório, né? Ele lá propõe, nessa categorização de atividades econômicas, uma lista de 57 atividades econômicas, desde fabricar medicamento, né, a fabricar, armazenar e distribuir produtos fumígenos, quanto de serviços de saúde, serviços de hospitais, serviço de diagnóstico, de imagem, de análise clínica, serviço de pesquisa, serviço de alimentação, tá certo? E ali você pode, então, identificar essas 57 atividades que nós consideramos como de escopo nacional, tá certo? Ah, Alex, mas aqui eu tenho uma outra atividade. Sem problema. Então, outras atividades que no seu município, no seu estado, vocês consideram que sejam importantes, que são objetos de interesse sanitário no seu território, eles podem ser incluídos de forma suplementar. Então, nos seus regulamentos, no seu arcabouço jurídico, nos seus regulamentos aí a nível local, vocês têm amplas condições e têm autonomia de suplementar aquelas atividades que não estão listadas e eu indicar quais são as atividades. Aqui, além dessas 57, não estou falando de que nasce, tá, gente? Das 57 atividades, fabricar, comercializar, expedir, distribuir, né? Você dizerem que aquela outra atividade, daquele produto, daquele serviço, podem ser objetos no meu território. De alguma maneira, a gente está querendo harmonizar isso. Dizer, ó, eu tenho 57, podem ter outras de impacto, que nós chamamos de impacto indireto à saúde, ou que sejam de interesse no meu território? Ótimo. Então, eu posso, então, a nível local, além das 57 atividades ali listadas no anexo 1, eu trabalhar as demais que eu acho importante. De qualquer maneira, o que a gente está propondo é que, uma vez identificadas essas atividades econômicas, que todos sigam os mesmos princípios, diretrizes e requisitos que estão propostos na minuta. Tá certo? Inclusive a sua classificação de risco, né? Quando eu vou falar em classificação de risco sanitário, a primeira coisa que eu tenho que pensar é saber o que é risco sanitário. Então, não estamos falando de qualquer atividade econômica ou estabelecimento,
uma empresa que exerce uma atividade econômica que nessa decorrente dessa atividade gerar ou causar um potencial dano ou evento que pode comprometer a saúde do ser humano ou o impacto ao meio ambiente. E o que você vai fazer isso? É reduzir é minimizar esse impacto. Então, ao propor as ações de vigilância sanitária, de preferência preventiva, por isso o gerenciamento de risco, o planejamento, a melhoria da atuação, é você minimizar esse impacto. Se ocorrer algum dano, se ocorrer algum evento, que ele seja minimizado porque minhas ações foram impactantes, elas foram relevantes. Para isso, para nesse meu processo de licenciamento, de categorização desse risco, principalmente das atividades pré-mercado, antes do licenciamento, eu preciso identificar quais são as atividades econômicas que estão, né, no meu território. Quais são? Tipo de estabelecimento, tipo de empresa. Qual é o mapa disso? Dentro do mapa da saúde, qual é o cadastro de empresas? Que tipo de empresas eu tenho? Dessas empresas que exercem aquele tipo de atividade, qual dessas atividades é de vigilância sanitária? Né? A partir disso, eu posso trabalhar uma análise de risco, que esse é o critério que nós estamos utilizando aqui para essas 57 atividades econômicas. Uma vez que eu identifiquei essas 57 atividades econômicas, eu faço isso. Qual é o grau de complexidade para exercer ou para fabricar aquele produto, para comercializar aquele produto? Qual é o grau de exposição, a vulnerabilidade que aquelas pessoas utilizam aquele produto ou serviço, mas principalmente o grau de exposição. Se esses produtos são inflamáveis, são tóxicos, tá certo? É isso que vai gerar a possibilidade de dano, a severidade do dano, o impacto que aquele dano pode causar, principalmente ao serviço de saúde. Se acontecer algum dano, algum agravo, a pessoa ficar doente, como eu consigo tratar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas? E a partir daí, sim, eu estabeleço uma classificação de risco, que pode ser baixo, como está na norma, né, no decreto federal e na própria lei, de baixo, médio, alto, certo? E, principalmente, a partir disso, eu poder elaborar um plano de ação. Esse plano de ação é a adoção das medidas de prevenção, de controle, de remediação que eu posso dar, que são estratégias para fazer o monitoramento e avaliação dessa ação. Se elas estão, realmente, eu consigo diminuir o impacto das pessoas ficarem doentes ou de ocorrer algum dano pelo uso daquele produto ou utilização daquele serviço. Então, a classificação de risco, né, é a mesma que está na lei. Simplesmente agora eu tenho que situações de. Quando eu falo em baixo risco, ou nível risco 1, né, são situações em que eu tenho uma empresa, ou um prestador de serviço, uma atividade econômica, com baixa possibilidade de uso ou exposição desse serviço causar alguma consequência diversa, né, algum dano à saúde pública ou à saúde da pessoa. Consequência disso, o início da atividade econômica, o início dessa atividade econômica, ou o início do funcionamento dessa empresa, não necessita de inspeção, não necessita de emissão de qualquer ato público. Então, eu tenho ali as atividades sujeitas ao controle sanitário, que serão realizadas após o seu funcionamento, né? O serviço de fiscalização, de monitoramento. Então, eu tenho outras ações que não apenas a fiscalização, não apenas a inspeção sanitária, que eu posso adotar. E é isso que nós temos que adotar. Eu não tenho apenas inspeção, fiscalização, eu tenho outros instrumentos do arcabouço jurídico e técnico da vigilância sanitária que podem ser adotados. Já a de médio risco é aquela que eu tenho uma possibilidade de ocorrer algum tipo de evento, mas se ocorrer, eu consigo sanar. Meu serviço de saúde é capaz de remediar. A própria empresa é capaz de remediar em tempo oportuno, né? Então, eu tenho um tratamento. O impacto não é tão grande.
A severidade não é tão grande. Com isso, eu traço um licenciamento que nós vamos chamar de licenciamento automático. Então, uma vez cadastrado sua empresa, obtido lá as certidões para o seu funcionamento, ele já pode exercer sua atividade, né? Mas todos eles estão sujeitos aos requisitos legais da lei, e pode ser visto a qualquer momento. Isso vale tanto para o risco 1 quanto vale para o risco 2. E, por fim, sim, o alto risco é aquele que, em função da complexidade, da natureza e a finalidade daquele produto e serviço, ele pode causar um grande evento, pode causar morte. Eu tenho uma grande extensão. A severidade do dano, o impacto desse dano, pode não ser remediado de forma oportuna. Consequência disso, eu necessito fazer a vistoria prévia, uma inspeção mais rigorosa para evitar, para minimizar qualquer risco que aquele serviço, que aquela empresa possa exercer. Então, observe aqui que eu não estou restrito apenas, estou dizendo por que ele é de baixo risco. Isso que eu queria frisar muito aqui. O que nós identificamos lá, e isso é o que está no relatório de AR, né? Que não é simplesmente dizer que é baixo risco e tal, mas por que ele é baixo risco? Então, ele é baixo risco, tudo bem, todas essas atividades de baixo risco eu não preciso de ato público, de licença, autorização, tal, mas por quê? Por que eu considero essas atividades de baixo risco? Como eu caracterizo essas atividades serem de baixo risco, ou por que eu vou ter uma renovação automática ou uma licença automática das atividades de médio risco? E é isso que a gente está trazendo, que está no relatório de AR, mas principalmente a gente tenta trazer nessa minuta de RDC. Então, no anexo 2 e no anexo 3, o que eu tenho? Uma vez definidos os critérios de classificação de risco, considerando a finalidade, a natureza desse produto, a severidade que eles possam causar, o impacto que eles podem causar, decorrente do uso ou da ocorrência de um evento adverso ou de um dano, ou de um defeito, né? Você agora pode listar cada uma das atividades, dessas 57 atividades, e correlacionar com os seus respectivos KNAI. Essa é a mudança também na lógica que a gente está trazendo. Eu posso ter empresas, atividades que têm diferentes KNAIs que relacionadas à mesma atividade econômica. Entendeu? E é isso que a gente notou quando a gente avaliou os 300 KNAIs que temos. Ao fazer isso, você observa, pô, quando eu comparo o KNAI com a lista das atividades econômicas que estão na legislação vigente, eu correlaciono uma com a outra. Então, eu tenho um grupo de KNAIs que corresponde a um grupo, às atividades econômicas, né? E que elas estão categorizadas no seu risco, considerando a natureza e a finalidade do produto, a sua complexidade, se é um produto inflamável, tóxico, se gera resíduos. E com isso estão lá todos esses critérios para poder fazer isso. Então, eu posso ter a mesma empresa, um mesmo estabelecimento, ou que pode exercer mais de uma atividade econômica, gente. Então, não tem essa. Não tem um risco condicionado ou atividade condicionada. Não, ele exerce aquela atividade econômica, ele pode exercer várias atividades econômicas no mesmo estabelecimento. Não há problema nenhum disso. Né? Pode exercer, inclusive, no mesmo estabelecimento, atividades econômicas que não sejam sujeitas à vigilância sanitária e que também sejam, e outras que são de atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária. O que é importante lembrar é que a gente sempre vai pensar no maior risco. Então, aquele estabelecimento que exerce diferentes atividades econômicas, e dentro dessas atividades econômicas, sujeitos à vigilância sanitária, a que tiver maior risco, aquele estabelecimento vai ser enquadrado naquela que é de maior risco. E aí mudamos um pouco.
Muito bem, isso tudo que a gente trabalha no pré-mercado. Vamos falar agora do pós-mercado. Após a empresa está funcionando. Então, que agora eu tenho uma empresa em funcionamento, que eu tenho que pensar em quê? Renovação de licença, que eu tenho que pensar em alteração, né, de funcionamento, alteração de licença, alteração do alvará, o cara fez ampliação, o cara mudou, ampliou a atividade econômica, diminuiu a atividade econômica. Eu tenho um histórico de inspeção, né? Eu verifico notificações, denúncias. Então, você, a partir daí, você pode fazer o quê? Uma priorização do risco. Eu não estou preso apenas à sua classificação de risco. A classificação de risco é apenas a classificação inicial do risco. Ele funciona como uma proposta, uma referência. E, a partir daí, eu trabalho a priorização desses riscos, baseado não apenas na classificação de risco, né? Mas aquelas que apresentam maior perigo, maior possibilidade de ocorrência do dano naquele meu território. E aí eu trabalho a elaboração do plano de ação dessas atividades. Como eu trabalho, então, uma matriz de risco? Então, eu posso usar os métodos. Por exemplo, muitos aqui conhecem o ROI, a metodologia MARP-ROI. É um método de gerenciamento de risco que você pode fazer a sua priorização. Né? Você pode ali estabelecer uma matriz de risco para fazer minha priorização da minha atuação da vigilância sanitária, para saber qual dessas atividades econômicas, inclusive daquelas que não necessitam de ato público, se elas vão ser inspecionadas ou fiscalizadas ou que tipo outro de controle eu necessito. E aí eu trabalho a elaboração de um plano de ação e, principalmente, um plano de monitoramento. A ação foi efetiva? Né? Eu tive casos, danos. As pessoas estão doentes. É isso que é importante, que esse é o trabalho da vigilância sanitária. Deixe de ser apenas um carimbador de licença para atuar realmente aonde que ela necessita para evitar que as pessoas fiquem doentes. Né? Ao uso de produtos, que os produtos e serviços tragam qualidade de vida para aquela população que está no território. Que as pessoas possam consumir produtos, alimentos, outros cosméticos, tais, que tragam qualidade de vida para ele. E com isso eu gero previsibilidade para o setor regulado, transparência. Porque, por que o fulano foi inspecionado? Não, está aqui a matriz de risco, e por causa desses critérios aqui, você vai ser inspecionado esse ano, enquanto que o outro pode ter um processo que eu só vou inspecionar ele a cada 5 anos. Isso é muito comum, principalmente na indústria, é o que vocês veem na indústria farmacêutica. Os procedimentos que hoje são adotados é uma matriz de risco, utilizando requisitos de boas práticas em risco intrínseco, você consegue dizer que aquele relatório tem validade de 5 anos, de 2 meses, 1 ano, tá certo? E, ao mesmo tempo, você garante mais trabalhando o monitoramento. Indo já para o finalmente, além disso, como eu disse a vocês, eu não tenho só inspeção, não tenho só fazer licenciamento. Suas atividades que você faz nos seus órgãos são muito mais do que isso. E se a gente quer fazer a inclusão, quer fazer a prevenção, atuar de forma preventiva, a melhor ação é a ação educativa. Claro que eu sou do tempo da palmatória. Muitas das vezes, nós sabemos que muitas vezes o setor regulado só entende quando dói no bolso. Desculpe aí, colega, brincadeira, mas temos que fomentar a mudança de cultura. E, para isso, eu tenho que trabalhar uma ação preventiva de educação antes do processo de fiscalização, antes da abertura de uma empresa. É o processo para o mercado. Isso eu faço só a vigilância sanitária sozinha? Não, eu preciso ter parceria, eu preciso integrar com outras entidades, com outras organizações. A vigilância não pode ficar presa na sua repartição, no seu cantinho, não é isso? Na sua porta, né?
ela tem que se expandir, ela tem que começar a conversar com outros entes. Então, fomentar atividades educativas, e principalmente orientativas, cartilhas. Gente, hoje a gente está numa possibilidade de fazer, através de redes sociais e outros instrumentos, o processo de modernização e levar realmente o que você necessita para a abertura daquela empresa. Quais são os principais requisitos? Como eu abro a minha empresa? Para o cara que é consumidor, quais são os produtos que eu posso consumir? Eu posso consumir esse produto? Eu dou a liberdade de informação, a liberdade de consumir, a liberdade de empreender é a partir da informação. Ele tem conhecimento, ele tem a informação necessária para ele tomar a decisão? É isso que é o nosso. Temos que mudar um pouco da nossa cultura. E aí eu preciso. Há uma grande dificuldade, conversando muito com a Tereza nisso, é a mudança dessa cultura, inclusive nossa, de vigilância sanitária, passa também pela qualificação e a promoção profissional. Isso, sem dúvida. A nossa qualificação é outra, é um outro processo de trabalho, e eu preciso trabalhar isso, principalmente no planejamento e na priorização dessas atuações, de usar melhor, conhecer essas ferramentas, conhecer esses instrumentos, e a Anvisa tem dado todo o suporte, inclusive financiado. Muitos de vocês aqui sabem das ações do piso variável, né? O uso de repasses federais para ações estratégicas, e muitas dessas ações estratégicas é a adoção do gerenciamento de risco. Vocês priorizarem a atuação da vigilância sanitária, conhecendo esse processo do gerenciamento de risco sanitário. E, principalmente, criar indicadores, formas de eu monitorar e avaliar e rever essas ações. Bom, consequência disso, eu tenho, né, que fazer meu planejamento, e eu tenho que registrar esse meu planejamento usando os instrumentos do Sistema Único de Saúde. Já existe, já está posto. Eu não vou criar outra roda. Não preciso criar outro organismo, outro instrumento de planejamento, que não aqueles que já estão previstos no Sistema Único de Saúde. Mas o principal, o que diz a Lei de Liberdade Econômica? Eu tenho que automatizar, eu tenho que ter um cadastro, um sistema integrado único, na qual eu posso conhecer quais são as atividades econômicas que são objeto de vigilância sanitária, que eu tenho que atuar no meu território, de modo que eu possa identificar essas atividades. Saber quem é que é objeto de licença, quem é que eu preciso inspecionar, se a empresa está ativa ou está inativa, quantos CNPJs eu tenho aqui ativos, quantos CNPJs eu tenho inativos, eu tenho uma empresa aqui que tem uma autorização de funcionamento, tem uma licença de funcionamento, mas ela está com CNPJ inativo. Não é verdade? Então, são coisas ali. E, principalmente, gente, a busca da convergência regulatória. Então, a gente está pedindo aí em torno de um ano, é isso que eu imagino que a gente consiga em um ano, através de todo esse trabalho de qualificação, de educação, de mudança de cultura, que todos os colegas que têm algum tipo de normativo, né, todos os estados e municípios, possam alterar e se adequar os seus regulamentos, os seus processos e procedimentos, inclusive de licenciamento, renovação de licença, que eles possam se adequar à utilização dessas categorias de risco e o uso da matriz de risco. Bom, para quem ainda não sabe, então, o formulário já está disponível desde o dia 13, tá certo? E vai ficar por 60 dias, né? E vocês têm até 60 dias para a gente receber essas contribuições. Até o dia 11/7 para a gente vai estar recebendo contribuições. Dúvidas de documento, onde eu consigo encontrar o relatório de AEE, onde está o relatório que subsidiou a tomar o levantamento de contribuições que foram feitos ao longo desses 2 anos, desde 2021, todos esses encontram na página da consulta pública aqui da Anvisa. Tá bom? Todos aqui, isso, nós estamos fazendo uma ampla divulgação, isso está no portal da Anvisa, está nos grupos Teams, está nos grupos de WhatsApp, todos os canais de comunicação que a gente tem com a SNVS, a gente tem buscado trabalhar e divulgar isso. Então, esperamos receber muitas dessas contribuições, das dúvidas que vocês têm para a gente poder ter. Ah, Alex, mas recebi, fiz a minha contribuição, e lembrando que no relatório de IR,
e também na tomada de levantamentos, na consulta que fizemos com vocês, nós tivemos mais de quase 400 respostas, pessoas que acessaram os formulários. E a maior parte, quase 90%, concordaram com os termos que foram aqui apresentados, mas principalmente, quem é que são essas pessoas? Era a Vigilância Sanitária Municipal. Então, eu só tenho que agradecer a todos aí que participaram, tanto da consulta da tomada pública de subsídio, que gerou o relatório de IR, quanto da consulta, do levantamento de subsídios que fizemos para a construção da minuta de RDC. Isso acaba aí, entreguei minha consulta pública, foi lá, Alex, já preenchi o formulário, acabou? Não, gente. Então, o que nós estamos propondo? Além de preencher o formulário da consulta pública, assim como hoje, nós estamos aqui fazendo reuniões e audiências. Então, agradecer muito o espaço, Tereza, a gente ter esse trabalho de fazer a divulgação, tirar essas dúvidas de vocês. Então, a gente vai tirar agora esse momento de dúvidas. A gente vai consolidar essa distribuição e aí, acabou o serviço, Alex? Não, a gente tem que levar isso para o tripartite. Vamos levar para os grupos tripartite, né? GTVisa, GTVS, CIT, para que os principais temas sejam acordados, para que eu possa ter, com esse relatório de tomada de subsídios, a diretoria colegiada poder ter melhor consentimento e conhecimento da tomada de decisão. Então, tudo que nós vamos estar fazendo ao longo desse período, não só de 60 dias, mas pós 60 dias, nós vamos estar subsidiando a tomada de decisão da diretoria colegiada, né? Então, só tem que agradecer, gente. Então, desculpa se eu tomei muito tempo de vocês, não sei se atendeu as expectativas, mas estamos aí. Foi ótimo, Alex. Obrigada, Alex, por esse esclarecimento. Acho que foi bem importante para a gente poder entender todo esse contexto, né? Esse processo que chegou até a minuta que nós temos hoje. A gente sabe que a Anvisa tem que respeitar todo esse fluxo, então não é algo que acontece do dia para o outro, né? Então, é algo que demora, passa por várias consultas, várias pessoas opinam, então é importante a gente ter esse entendimento. Antes da gente passar para as perguntas, até quem quiser fazer pergunta já pode colocar no chat. Eles conseguem fazer também por áudio? Não, só pelo chat. Aqui é só, gente, senão vira confusão. Tá. Isso, vamos então, começar vocês pelas podem digitando no chat. Sim. Antes, a gente recebeu algumas perguntas também lá no Instagram, né? Na caixinha de perguntas, que eu já vou passar. Mas antes eu queria fazer alguns comentários, Alex, de alguns pontos importantes, aqui até a gente estava discutindo antes de a gente começar o webinar. Então, fazendo a leitura da minuta da consulta pública, eu anotei alguns pontos que eu acho que são os principais pontos de mudança e que podem gerar as principais dúvidas também na hora de colocar em prática. Até teve várias pessoas que comentaram ali no Instagram, será que vai funcionar na prática, né? A proposta é interessante, mas como será na prática, né? E também a gente estava conversando isso aqui agora há pouco. Então, eu anotei aqui uns pontos que eu acho bem importante. O primeiro deles é essa alteração, que hoje a gente tem dois princípios, né? O primeiro princípio é para a licença sanitária inicial. Então, a primeira licença, né, da empresa, ela vai seguir a tabela que está disposta na minuta, né? Onde nós temos, então, esses 3 riscos, nível 1, nível 2 e nível 3. E dependendo da classificação da atividade econômica, ela então vai ter licença, não vai ter licença, vai ter licença automática ou vai ter a licença após a realização da inspeção, né? Como é hoje, com algumas mudanças de classificação de risco, né? Que a gente tem hoje na nova proposta. Porém, quando for a renovação da licença sanitária, a gente passa a trabalhar com o gerenciamento do risco, né? Então, a partir daí, a gente tem uma nova visão. Então, as vigilâncias sanitárias podem usar a matriz de risco que está proposta na consulta pública ou elaborar a sua própria matriz de risco para condução das inspeções, dos trabalhos, das atividades educativas, conforme essa conclusão ali do risco daquela atividade econômica, né? Então, até tinha comentado com você
que a gente tem que começar a pensar fora da caixa, né? Porque a gente estava acostumado naquele automático ali das tabelas, né? A tabela para inicial, a tabela para renovação, e agora a gente tem que começar a trabalhar mais forte com essa questão do gerenciamento de risco, né? Outra questão que eu acho bem importante, que está exposta também na consulta pública, é aquilo que você já comentou, que as vigilâncias, então, vão ter 365 dias para adequar as suas leis conforme está disposto na consulta pública, né? E, a não ser que você coloque algum KNAI que seja suplementar, né, alguma atividade que não esteja disposta, mas, no meu entendimento, então, todos os KNAIs que estão previstos ali na consulta pública, eles devem seguir exatamente como está na consulta e os municípios não podem alterar essa classificação de risco, né? Certo, Alex? E que isso não acontece Exatamente. hoje, né? Então, Da hoje, por licença exemplo, inicial, exatamente. É isso que eu dá quero licença. frisar isso, da licença inicial. Quando eu Uhum, mudo, a empresa está em funcionamento. Eu posso ter uma atividade de alto risco e você, dentro do gerenciamento de risco, ela cai para o risco 2, a licença é automática. Simplesmente eu não uhum, posso renovar a licença, gente. Em vez de ser risco 3, exatamente. passa a ser risco 2. A licença passa a ser. A Uhum, renovação da licença pode ser automática. Agora, eu uhum, posso ter o contrário. Posso ter uma atividade, não é isso que era automática, mas decorrente de tudo que você já uhum, tem dela. Opa, isso aqui, meu amigo, eu vou fazer uma inspeção prévia. Ou a minha inspeção vai ser a cada. Todo ano eu vou lá, uhum, enquanto você não exatamente. se Uhum, adequa. E é, o ROI mostra muito isso. Por isso que eu gosto muito da ferramenta do MARP do ROI, ROI. porque Uhum, ela traz isso, né? Porque você tem que estabelecer um plano de ação, não é isso, colegas? Para quem já está uhum, acostumado a usar, porque um dos requisitos é montar um plano de ação, que é você monitorar, ver se ao longo do tempo, daquele processo de inspeção, se houve realmente uma melhora ou não, eu vou ter que tomar uma outra medida que não aquela, meu plano de ação não uhum, foi efetivo, não é isso? Você exatamente. mostra que seu E- plano de ação não foi efetivo. Aquilo lá, ó, não está trazendo resultado. Eu não estou exatamente. diminuindo o risco. Exatamente. Não. Então, a nível de Brasil, a primeira licença inicial vai ser igual para todos os locais, tanto Estado quanto município, a não ser que o determinado município acrescente algum KNAI pela característica local ali que não tem Uhum. na classificação da Anvisa. Porém, as renovações vão mudar de acordo com a característica do município, né? Então, por exemplo, que eu até estava discutindo ontem, como hoje, agora há pouco, como foi que eu entendi. Por exemplo, eu tenho atividade de restaurante. Atividade de restaurante, isso, então a licença inicial vai ser automática. Chegou lá, pediu, vai ter a licença inicial renovada, de forma automática. Porém, no meu gerenciamento de risco, na minha matriz de risco, eu estou verificando que os restaurantes do meu município estão apresentando um risco maior, porque está vindo muita reclamação, ocorreu um surto alimentar, né, etc., diarreia, enfim, algumas situações ocorreram ali no município, então eu posso determinar que para liberar a licença sanitária devido ao risco, eu tenho que fazer inspeção prévia e justificar isso a partir do meu gerenciamento de risco e da minha matriz de risco. Seria isso, né? Então, essa que é a Isso. grande, acho que vai ser o grande desafio das vigilâncias sanitárias, é começar a trabalhar com isso e fazer esse monitoramento e ter esse gerenciamento de risco. Então, até já fica uma pergunta para você, se a Anvisa está programando fazer algum treinamento nesse tema de matriz de risco e de gerenciamento de risco, né? E Isso, outro ponto que inclusive. eu... Ah, posso falar Não na pode vez? falar, Não. né? Pode Não, deixar. exato. Então, e como eu disse, isso é importante porque essa questão da priorização, da amplo debate, é o item que a gente está fazendo com o financiamento. Então, o que está no financiamento Uhum, do piso variável de vigilância, do GEPAS que a gente está dando para estados e municípios? Que esses possam adotar ou começar a discutir o uso do gerenciamento de risco. Eu vou ter que fazer a capacitação, com certeza. Então, a gente vai ter aí um longo tempo, não sim. é diário, e preciso muito da colaboração de todos Uhum, aqui, né, daqueles que já sabem utilizar. Então, vocês aí do Estado, vocês que já têm essa ferramenta, compartilhem. uhum. Pô, Pinhais, É. você já, ó, meu amigo, eu já tenho minha matriz aqui. Compartilhe com o vizinho, gente. É, eu até queria comentar isso, Alex, que a gente começou a fazer a matriz Gucci para as Isso, reclamações.
Então, a matriz Gucci é uma forma, né, da gente fazer Muito priorização. simples. Então, exatamente. Então, através da nossa unidade da qualidade, era um dos requisitos que a gente precisava implantar, era a priorização, né, das inspeções de reclamações. Então, hoje chega uma reclamação, a gente aplica a matriz Gucci. Então, lá a gente vai dizer se é prioritário ou não, qual que é o risco, se eu demorar para ir, aquele risco vai se piorar ou se vai se manter, e a gente determina o prazo. Então, devido à prioridade, vai ser feito em 5 dias, imediato, 10 dias, ou até 30 dias, que seria o prazo máximo. É uma ferramenta que a gente está usando há pouco tempo, né? Então, a gente está se adaptando ainda, porque, por vezes, acaba esquecendo, né? De preencher, enfim, mas a gente está adaptando essa rotina, e é uma das ferramentas que podem ser usadas também, né? Para classificar ali as inspeções nas vistorias de renovação. A gente pode também estar compartilhando, né? Como que a gente tem feito, é algo mais simples, né? De fazer, mas é uma das ferramentas que podem ser utilizadas. E uma das outras mudanças que eu vi, que você também já comentou, é que hoje a gente não tem mais o risco condicionado, né? Então, eu observei, fiz uma tabela comparativa do risco atual e da proposta da nova legislação. Então, eu percebi que alguns riscos condicionados ficaram como até médio risco ou alto risco, ou alguns dependem da atividade que ele realiza. Mas hoje a gente não vai mais ter essa questão da pergunta, né? Então, não existe mais essa questão do risco condicionado. Condicionado. Eu também percebi isso. E eu também percebi que alguns quinais foram ampliados, né? Por exemplo, limpeza. Era só um quinai de limpeza. E hoje foram colocados outros quinais que também podem envolver essa atividade, né? Que é aquela história, mas a minha empresa não Exatamente. exerce exatamente esse quinai, mas exerce um quinai similar. Então, isso eu observei que vários quinais que eram baixo risco antes, hoje tem essa classificação porque pode se enquadrar numa outra atividade, como, por exemplo, fabricação de papéis, né? Antes não tinha, agora pode ter, porque pode ter um papel lá que seja um produto para a saúde, por exemplo. Agora não vou me lembrar o que não exatamente, então eu vi que ampliou. Outro que eu vi que ampliou foi os representantes comerciais, até quero entender o objetivo de ter os representantes comerciais, que antes era baixo risco, e hoje tem vários representantes comerciais de suplementos, de alimentos, de produtos para a saúde, de medicamentos que são ou médio ou alto O risco. Eu alto achei risco. interessante isso, Porque vai depender do produto. não, Você concorda? Que é porque não tinha. representante comercial. Pô, mas de quê? Uhum, Então, exatamente. se ele é representante comercial de alimento, quem disse que ele não pode fazer de cosmético? Pode. Então, Uhum, daquele que ele fazer de maior risco, vale o de maior risco, gente. uhum, Ele exatamente. pode. Eu sou representante comercial, por que eu não posso vender qualquer produto? Posso, inclusive, ser representante de pneu, de carro. Uhum, exatamente. O Uhum, supermercado. O grande exemplo disso é o supermercado. E hoje, muitos uhum, desses serviços, né? Desculpa, mas pensa, hoje com a internet, com a venda online, como é que eu fico? O cara é representante comercial de qualquer produto, cara. Então, na hora que uhum. ele tirar o CNPJ, que produtos você vai fazer? Até isso, a gente vai ter que chegar na receita. Ó, ele é representante comercial de quê? Sim, Percebe que exatamente. o impacto não é exclusivamente da vigilância sanitária, é pensar também na receita, é na junta. Eu preciso conversar com a junta comercial, gente. Preciso conversar com o Uhum, contador. A gente não pode ficar preso, não. Agora, eu vou uhum, levar para o contador e para o setor regulado, esse é o critério. Entenderam, gente? Eu acho que exato. ficarem claro aqui, ó, eu estou dizendo qual é o critério inicial do risco. Isso dá segurança, porque o cara vai saber, em todo o território nacional, qual é o critério a que foi Uhum, harmonizado. Se o critério, nesse momento, numa minuta, é o que a gente está entendendo nessa minuta. Se vocês justificarem, se outros têm um outro critério que seja mais estatístico, mostrando que aquela atividade, apresente isso na consulta. É o momento de apresentar na consulta pública. Né? O que a uhum, gente está trabalhando muito é o potencial do dano. Né? Até mesmo porque a gente uhum, depois tem que trabalhar, como diz, são os dados. Aí ter uma gestão de dados, e aí dados, eu preciso trabalhar com os dados da Receita, preciso dos sim. dados da saúde, preciso dos dados da própria vigilância sanitária para você poder fazer sua gerenciamento de risco, como você disse muito bem, Tereza. E como Uhum, vocês entenderem, ó, eu pego aqui os dados da denúncia, eu consigo fazer uma matriz Gucci uhum,
que é muito fácil, prioridade, urgência e pronto. Exatamente. E outra coisa que eu achei bem interessante é a questão da tabacaria, né? Que entrou como alto risco, porque era um pedido de muitos municípios, né? Que tabacaria não estava previsto na classificação anterior. Tabacaria, não, olha, gente, não tinha lugar nenhum. A GGTAB aqui deu soltou fogos. Não é só tabacaria, não. Se vocês olharem, é toda a linha, comércio toda a varejista de cadeia cigarros do fumo. também. Sim. A gente está incluindo toda a cadeia do fumo. Não, aí você tem que lembrar que existe o fumo, que são os produtos que são autorizados, não é isso? Não tem os produtos autorizados? Então você tem que lembrar que toda a cadeia, não é só o cara o local do fumar. Eu tenho o distribuidor, tenho o cara que vende, tenho o cara que fabrica. Travou aqui para mim. Pronto, já voltou. Voltou. E pensando nessa questão da cadeia, a gente percebeu também nos suplementos alimentares, né? E tudo o que envolve suplementos, ele é alto risco, né? Então, desde o varejista lá, a ervanaria, enfim, a fabricação, ele tem essa mesma classificação, né? Então, a gente percebeu isso também lá na vigilância, comentamos, porque vem nessa questão da cadeia mesmo. E um último comentário é que eu percebi também que várias atividades, várias não, mas algumas atividades que são comércio atacadista, de produtos para saúde, saneantes, cosméticos, eles estão previstos como médio risco no licenciamento sanitário inicial. E daí a minha pergunta é referente à AF, né? Como que fica referente à AF nesse licenciamento sanitário inicial, se será um licenciamento sanitário automático? Não, exatamente. Segue a mesma questão da AF. E todos aqueles que você vai ter, a AF, a RDC 16, está seguindo o mesmo procedimento. Eu vou ter uma autorização automática. O cara chegou, só que na AF, você pode ver, tudo que é fabricante, ele tem ele precisa ter autorização de funcionamento. Só que se a licenciamento é automático, concorda? Se eu já recebi a licença automática, a autorização também é simplificada. Então, porque a autorização só vai ser concedida se eu tiver a licença. Se eu tenho a licença que foi automática, a autorização também será simplificada. Ao contrário, aí sim, as empresas fabricantes, né, que precisam de autorização, as drogarias, as farmácias de manipulação que precisam, não são todas de eu preciso ter uma licença, e essa licença, muitas das vezes, principalmente a licença inicial, vão ser por vistoria prévia, eu vou ter que ter um relatório, vai ter que ter a licença. Então, são situações que, inclusive, essa nova da minuta está realmente de acordo com o que a área de autorização de funcionamento também está pensando. Então, a gente conversou muito com a autorização de funcionamento para que tivessem no mesmo alinhado. Tá certo? E se você pensar, muitos dos produtos cosméticos são de risco 2, é notificação, diagnóstico. Então, abaixador de língua, cadeira de roda. Eu até percebi isso também. Ótica. Isso, eu até percebi isso também, que tem também uma diferenciação no risco quando é saneante registrado e quando é saneante notificado, quando é, enfim, produto para saúde com registro e produto para saúde notificado. Então, tem essa diferença. E eu ia fazer mais uma pergunta, deixa eu ver. Mas acho que vamos passando para as perguntas, né, Alex? Que agora eu vou tirar a dúvida aqui do João. Queria mostrar a página da consulta pública. João, eu postei aí. Primeira dúvida sua. Seja bem-vindo e obrigado pela pergunta. Primeira coisa, eu postei aí no chat, você vai ver o link no portal da Anvisa, onde você tem a consulta pública. Tá bom? Então, é só entrar em portal da Anvisa, tá certo? Ou dar um link aí, por favor, que você vai conseguir achar a consulta pública. E lá no site da consulta pública, além do formulário, você tem o relatório de R. Para quem não lê o relatório, porque a gente não pode, nesse primeiro momento, fazer uma minuta, espero que todos entendam isso, diferente do que foi contratado na conclusão do relatório de ER. Então, se vocês olharem, os anexos, as tabelas, as propostas são as mesmas. Claro que
A gente consertou o português ali, a formatação, mas é a mesma ideia do que a gente trabalhou, que foi aprovado no relatório de ER. Uhum. Agora sim, no momento de consulta pública, é onde você vai fazer o pente fino e saber isso mesmo funciona, porque eu vou ter que trabalhar com quem efetivamente executa e quem vai receber o serviço, né? Que é a própria sociedade e o setor regulado. Sim. Espero que tenha entendido aí, João, mas você tem acesso a qualquer dúvida. Não consegui acessar. Uhum. Pode mandar o e-mail para a É. CSML ou postar aqui que a gente posta de novo o Manda lá no link, tá? Simplifica Visa, manda Isso, uma mensagem para mim que eu mando o posta no link para seu... você, tá? Link. Isso. Com E relação ao... mais uma. Não, eu estou Diga, respondendo a pergunta dele, pode mas pode responder. falar. Não, eu Não, que ia a te. outra é como funciona a análise regulatória. Também está lá no portal da Anvisa, regulamentar todo passo a passo. Por isso que é complicado. A análise de impacto regulatório não é um achismo, é um método. Uhum. E é um método é um método científico e estatístico, cara. Então, Uhum. se você ler o relatório de quase 200 páginas, não Uhum. é um relatório de uma folha. Não, não, é Uhum. um negócio científico que teve muita conversa. É um trabalho desde 2021. E eu só tenho que agradecer a todos os participantes, a minha equipe, que foi fundamental, a equipe da SNVS, a equipe da Anvisa, porque você juntar vários entes, colegas de São Paulo, do Paraná, né, Uhum. de Minas Gerais, todos, São Paulo, todos ajudaram, gente. Do norte a Sim. sul, todos contribuíram para o que está hoje nesse relatório. Então, Uhum. se a ideia daqueles critérios, daquelas atividades, dessas 57 listas, não foi da cabeça do Alexander. Uhum. Ele foi É. compartilhado, foi Sabe, Alex? conversa. Eu Foi. até queria fazer um comentário. É difícil mesmo a gente que está na ponta entender todo esse processo, né, da análise de impacto regulatório, consulta pública. Não é, Não mas é. sabe uma maneira que eu comecei a entender melhor quando eu comecei a fazer o seguinte: comecei a assistir as reuniões da DICOL, né? Então, as reuniões da DICOL, para quem não sabe, acontece acho que é 15 dias, cada 15 dias, né, Alex? Não estou enganado? 15, 30 dias, Cada isso. 15 dias. Elas são transmitidas ao vivo antes de ter a reunião, uns 2 dias antes sai a pauta, então você pode constar a pauta lá no YouTube e ver tudo que vai ser tratado naquela reunião. E durante a reunião, às vezes a reunião dura um dia inteiro, né? Começa de manhã, pausa para almoço, volta depois, mas essas discussões passam todas pela DICOL, né? Então, quando tem reunião da DICOL e eu consigo, né? Nem sempre a gente consegue, mas eu coloco meu fone de ouvido, fico trabalhando e fico escutando a reunião da DICOL. E com isso eu comecei a entender melhor esses procedimentos, como que funciona, né? No dia que passou essa questão da consulta pública, lá falei para o Alex, mas fiquei o dia inteiro escutando a reunião do DICOL e a parte da consulta pública foi uma das últimas coisas que foi passada, né? Mas nessa reunião, então, é feito a leitura da proposta, até eles justificam se precisa passar por consulta pública ou não, né, pelo impacto daquela norma. Então, o relator vai ler, vai justificar ali, e os diretores vão fazer a votação. Então, eu recomendo vocês assistirem. Pode assistir depois gravado, está disponível no YouTube, e com isso a gente consegue entender Isso, por melhor exemplo, como que são. hoje Alex, foi aprovado o relatório pode da falar. cannabis, para regulamentação da cannabis. Hoje, por exemplo, Isso, relatório que da tem um impacto na uhum, saúde exato. e é muito. Se você Uhum, pensa que o nosso é tranquilo, imagine o relatório de AR que está uhum, regulamentando o uso medicinal da exato. cannabis e que tem uma Isso. pressão Uhum, social, da sociedade. econômica, de grupos muito mais forte. Coitado nós não somos nada. Aí eu queria só a Uhum. última pergunta do João, que eu acho importante, João. Pode falar. A questão da soberania, da autonomia dos municípios, né? É o que a gente está fazendo exatamente isso. A gente está dando um padrão. Eu sei que a palavra padrão, mas uma regra, um critério para que que o município não perca a autonomia. E ela tem a autonomia daquilo que é previsto em lei. Ela não pode fazer uma coisa diferente do que está na lei nacional. Ela pode suplementar. Isso está previsto na Lei 8080, isso está previsto na 360, na 560, Uhum, hoje a RDC que fala da organização do SNVS. Então, a gente não está tirando a autonomia.
O que a gente está propondo, não é isso, Tereza? Para ficar bem claro, gente, você quer adotar o seu procedimento, os seus processos de trabalho, que for forado, feito, ou no planejamento, bom, de ações de vigilância sanitária para esse tipo de empresas, esse é o critério. Adote o mesmo critério. Isso dá segurança, é o que a gente busca de convergência, previsibilidade e principalmente transparência. E aí ele garante o seguinte: não vai ter Ministério Público, juiz, que vai ficar judicializando o nosso processo de trabalho. Uhum, exatamente. Espero que tenha Até te ajudado aí. Assim, outras perguntas, Luciana, então. sim, deixa eu ler uma aqui, Alex. A Luciana, que é da Visa de Foz, ela tem uma grande preocupação com as tabacarias lá, porque realmente tem bastante, né? Então, ela colocou assim: me preocupa a questão das tabacarias. O conta não diferencia comércio e consumo. Não damos conta de fiscalizar todo o comércio em Foz de tabacaria. Em Foz, eles colocaram na legislação atual deles, em Foz a tabacaria já era passível de inspeção e era um risco condicionado. Se tivesse o consumo, era alto risco, e se não tivesse, era médio risco. Sim. Com a questão do... se sim, pós-tabacaria é risco condicionado. Com a questão condicionante, se vai haver o consumo na atividade. Se sim, classifica como alto, se não, classifica como médio risco. Então, Alex, pensando nessa questão da tabacaria, o que eu entendo nessa nova consulta pública? Então, de início, todas as tabacarias vão ser liberadas de forma alto risco. Então, vai chegar lá, vai fazer a inspeção e vai liberar se tiver conforme ou não. Posteriormente a isso, nas renovações, então, a Visa de Foz pode fazer a classificação de risco e determinar tabacaria com consumo alto risco, eu vou fazer a inspeção sempre, tabacaria sem consumo médio risco, eu vou liberar a licença sanitária de forma automática, correto? Perfeito. Seria mais ou menos esse o pensamento. Aí você chega assim, na tabacaria, pessoal, o cara está vendendo produto irregular, opa, esse cara, eu estou recebendo denúncia. Aí voltamos para suas denúncias. Ó, eu estou vendo lá, o cara não tem consumo, mas toda hora aparece a denúncia do cara. Eu vou ter que ir lá mais vezes, não é isso? Ou minha ação tem que ser diferenciada. Eu não tenho que gerar uma ação diferenciada. Possivelmente nem sou mais eu vou junto com o PROCON, junto com a Receita, entendeu? Eu começo a trabalhar com outras ações. Então, se eu vou numa área de alimentos, na qual eu tenho produtos de origem animal, eu chamo o mapa, chamo o cara, chamo a pessoa da agricultura do estado. Qual é o problema? É esse processo de conduta, de atuação, é que eu mudo. E eu gero, mais uma vez, previsibilidade, transparência, que as pessoas estão cientes. Então, imagine, toda a sociedade, seja o setor regulado, o próprio eu, condutor, eu como profissional de vigilância sanitária, eu sei o que eu vou fazer, cara. Não tenho essa, eu faço. E é muito comum, não, eu faço desse jeito, meu não. A gente agora tem um critério aqui pelo planejamento, eu me sinto seguro até no meu processo de atuação. E olha, gente, eu não estou tirando a discricionalidade do servidor público, eu não vejo, continuo mantendo a discricionalidade, só que agora com método científico. E deixei de ser a subjetividade do achismo por causa da minha experiência de 30 anos que eu atuo nessa indústria vital. Não, agora você tem método. Né? E isso te dá segurança. E agora, mais do que nunca, tem que começar a trabalhar com indicadores. E agora, mais do que nunca, tem que começar a trabalhar com indicadores, né? Para não tomar nenhuma ação baseada em achismo. Perfeito. A gente não trabalhar... Cria esses próprios... Por isso que eu falo, gente, eu não preciso criar... Veja o que o seu colega está fazendo, que outra vigilância. Por isso que nós temos que compartilhar conhecimento. E a gestão de dados é importante. O primeiro dado que você tem é o seu cadastro de empresas. Então, o meu cadastro de empresa tem que bater com o da Receita. Tem que bater com o da Junta. Se tiver diferente, opa, por que está diferente? Quantos são ativos, quantos inativos? Por que um cara ainda está pedindo licença se o CNPJ dele está inativo? Exatamente. Né? Quantos que Alex, deram uma pergunta aqui. Muita gente, né, só para concluir, muita gente não pede baixa, né, da licença, né, do cadastro na vigilância, mas está lá, na CNPJ lá, já inativo, né?
Exatamente. Alex, uma pergunta aqui do Adalto. Aquele grupo de atividades econômicas que não tem quinais relacionados, poderia esclarecer um pouco mais? Principalmente aquelas relacionadas à complementação das atividades pactuadas com o município. Eu não sei se ele quis dizer referente a suplementar, né? Que o município exato, seria o suplementar suplementar. a classificação de risco, né? Exato, então aqueles que não estão Então, listados... a suplementação, Desculpa, pode seguir, querido. Não, pode falar. Não, exato. O Adal é exatamente isso. Então, por exemplo, eu não tenho aquela atividade, não está listado. Uhum. Eu quero suplementar. Mas, pô, eu trabalho com produto tóxico? Pô, trabalho. Então, eu tenho lá uma empresa de resíduos. É muito comum, né? O pessoal aqui tem muita empresa, muita vigilância que fazem análise de resíduos, não é isso? Eu trabalho com empresas de... Sim. Faz já o licenciamento. A gente está dizendo que você não tem, você vai suplementar. A quem trabalha com resíduos ou com descarte de material, que tipo de material é esse? Putz, tá lá, material é radiológico, material é químico, biológico, não é como, meu amigo, é altamente tóxico, perigoso. Eu acho que você não vai dar isso como licença automática, né? Possivelmente não será uma licença automática. Ao contrário do carroceiro, né? Coitado. Uhum. De um ambulante que vende um produto para uma, duas pessoas. É diferente desse mesmo ambulante que vende a mesma comida em um evento de São João. Nós vamos começar as festas juninas agora, não é isso? Então, é o mesmo ambulante, só que enquanto ele vendia numa praça para 10 pessoas, agora ele vai vender para 5.000 pessoas no dia. E aí? Eu tenho que atuar diferente, não tem? Exatamente. Meu parque de exposição é o mesmo, é diferente. Não é mais para 10 pessoas. 10 pessoas doentes, eu consigo resolver. Mas 5.000 pessoas, meu município é capaz de resolver 5.000 pessoas com diarreia? Uhum. Ou com algum tipo de intoxicação, meu município é capaz de resolver? Não sei. Se for, ótimo. Aí você avalia no seu gerenciamento de risco. Exato. Alex, uma pergunta que até a gente tinha recebido lá na caixinha é até que ponto essa classificação de risco pode mudar a partir das contribuições das pessoas na consulta pública, né? Pode ter acontecer. uma grande mudança